Joaquim, Diga. existem espíritos ou existe o espírito? Mocho está perguntando, existem espíritos ou existem o espírito? Nenhum nem outro. Existe alguma coisa que você usa o nome de espírito para dizer o que é. Mas existe uma coisa que não é o que você acha que você chama de espírito. É algo completamente diferente. E você só tem uma ideia do que seja um espírito. Aí você quer saber se existe multidão fora daqui ou não? Lá fora não existe quantidade. Não existe tempo, não existe espaço. Então seria um ser achando que está dividido em vários. Aí o mocho, a mente do mocho já quer saber se é um ser que acha que são vários. O que é um ser? Não é o que você acha que é. Entendi? Não dá para você tentar compreender. É o que eu acabei de dizer para ele. Se você compreender, você já não compreendeu nada. Porque é só uma compreensão. Então o preferível é dizer, isso não interessa. Mas você compreendeu. Eu compreendi o que você quer perguntar. Cheia aqui. Eu compreendi o que você falou. Cheia que paleta você está se referindo. Cheia com a hipótese que você está repelando, mas aqui não é a hora. Tá. Agora eu entendi. Tem um pouquinho mais. E até concordo. Tá quase. Falta pouco. Falta pouco. O que mais? O senhor falou que, eu não sei, talvez não tenha entendido bem. Os centros espíritas normalmente têm um trabalho de obsessão para esse espírito que, quando desencarna, fica muito apegado à matéria, fica muito. E geralmente são obsessores também. Então, esse trabalho não é um trabalho digno, o espírita tentar, já que ele tem mais da linguagem material do que a espiritual, ele tentar conversar com esse espírito, mostrar o lado bom, procurar encaminhá-lo. O mocho disse para eu uma coisa. Os centros espíritas têm um trabalho de desobsessão. E nesse trabalho de desobsessão, espíritos encarnados tentam orientar espíritos desencarnados, claro, com uma linguagem material, e se esse trabalho não é válido, não é um trabalho bom. Não é isso que tá? Primeira coisa, moço, quantas vezes você já ouviu falar do desencarnado vir para doutrinar o obsessor dizer para ele assim, você vem falar isso para eu? Olha que eu conheço sua vida. Aí ele sai de perto do senhor. Esse é o primeiro detalhe. Quem tem moral para falar do outro? Quem? Que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Segundo detalhe, moço. Alguém pode ser obsediado só pela livre vontade do obsessor? Não. O que é necessário haver para uma obsessão? Sintonia. Os dois estarem vibrando na mesma sintonia. O que o centro espírita faz? Manda o coitadinho do ser humano entrar, tira o espírito e diz, vai embora, santo, pode ir, vai tranquilo, não mude a sua frequência. Ele sai ali e pega mais tempo. Então não há, na verdade, um trabalho digno de orientação, porque a orientação digna seria, senta aqui, ouve o que o obsessor está falando, que é por isso que ele está lhe obsediando, você tem que se mudar. Isso para o ser humano. Mas se falar isso, o ser humano não vai lá. Diz que o centro é faquinho, que não faz nada por ele. Então compreenda, ainda é, vamos dizer assim, algo materialista, salvar o pobrezinho do ser humano do carrasco do obsessor. Então aí você me pergunta, isso ainda é válido? Eu diria não.
Agora você me pergunta, isso é válido? Eu diria sim. Porque isso serve para você, para ver se você vai idolatrar aquele trabalho, e achar aquele trabalho maravilhoso, ou se você vai dizer que seja feita a vontade de Deus. Se você vai criticar, como muitos doutrinadores saem das sessões de desobsessão, você viu aquele espírito? Ele estava lá pegado a não sei o que não sei o que lá, mal sabia ele que estava pegado àquilo. E que ele, quando morrer, vai ser um obsessor. Nesse sentido é válido. Mas no sentido de salvação, de culpa, não salva ninguém. Porque ninguém pode ser salvo. Você pode se salvar. Você. Você salvar você. Ninguém pode lhe salvar. E como você salva você? Mudando a vibração. E para isso você não precisa de assento. Você está fazendo cocô na privada, pode mudar. Então quando eu falei com ela as coisas sagradas, esse é um detalhe. Nós tratamos a religião como coisa sagrada. Só que a maioria das religiões são materialistas. Elas querem o bem nesta vida. Nós vimos aqui agora há pouco o Cristo disse, não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Mas o padre manda levar a carteira de trabalho para ser bendita para arrumar emprego. Não é isso? Que espiritualismo é esse? Que dedicação ao outro mundo é essa? Se você ainda precisa de um emprego, ainda acha que Deus vai dar o emprego para salvar o pobrezinho do ser humano. Aliás, alguém aqui sabe, os mais velhos que já sabem, não falam. Esse é o problema de falar muito. Alguém sabe quem é o ser humano? Sabe quem é o ser humano? Quem souber não responde. O Adão e a Eva. O espírito expulso do paraíso. Não é assim? Veja, Deus expulsou o Adão e a Eva, eles viraram humanos, ou seja, foram para um mundo onde nasce e morre, e Deus vai defender eles. Não vai. Porque Deus, isso, vamos dizer assim, já é entre aspas, o castigo do espírito. E Deus vai defender o castigo? E por que o espírito vira Adão e Eva? O que a cobra diz para Eva antes dela pegar a maçã? Vai ter sabedoria. A Eva diz assim, não, Deus disse que nós não podemos comer isso. Aí a cobra diz assim, não, ele não é por lixo não, ele sabe que se vocês comerem essa maçã, seus olhos se abrirão, e vocês serão como deuses, sabendo o certo e o errado, julgando o bem e o mal. Não é essa a característica do ser humano que sai por aí olhando tudo e descobrindo o certo e o errado? Então vocês são espíritos que foram expulsos do mundo espiritual, o paraíso, porque sabem o certo e o errado. E aí querem saber o certo e o errado para voltar. Mas está certo ou está errado? Nem certo nem errado. É isso. Então, se você foi expulso do paraíso porque sabe o certo e o errado, para voltar para lá, o que você tem que fazer? Não saber. Não saber o certo e errado. Como é que eu não sei o certo e errado? Não julgando o mundo. E como é que eu não julgo o mundo? Dando a cada um o direito de fazer, querer, ser, estar o que ele quiser ser. Sem que eu tenha que dizer para ele qual a melhor roupa para vestir, qual a roupa que está mais na moda, o que ecologicamente é certo para ser feito, o que isso, aquilo. Todas essas regras que a gente usa para viver a vida apontando defeitos em todo mundo.
até em você. Na hora que você abrir mão de tudo isso, ou seja, deixar cada um ser quem quer, você vai estar com os olhos fechados, não vê mais nada, e não consegue distinguir o bem do mal. Aí você segura. Sabe, não é não ter bem e mal, você pode ter, para você. Você só não pode aplicar nos outros. Porque o que te ensinou? Não julgue. E a primeira coisa que você faz é julgar. Olha assim, mas que combinação de cor horrível, hein? É muito, essa mulher não sabe se mentir. Isso já é um julgamento. É que vocês acham que esse julgamento não tem o menor problema. Mas o Quinto diz assim também, se você simplesmente disser para o outro seu bobo, você já vai para o inferno. Sabe, é algo simples, só dizer ele é bobo. Você já vai para o inferno. Sim, se é bobo ou dizer que é inteligente também, tá julgando. Também, mesma coisa. Porque se tem a ideia de que julgar é considerar o outro pior. Considerar o outro melhor é julgar do mesmo jeito. Isso, o moço está dizendo que bobo ou inteligente tanto faz. Sim, porque, como ele disse, nós temos a ideia de que julgar é só acujar. Não, elogiar também é um fruto de um julgamento. Exatamente. Você sabe o que é, na verdade, o que é julgar? É querer estar no lugar de Deus. Não. Não. Não é isso. O que é julgar? É achar que você sabe. É a saque-chave, quase isso. Mas Eu quero uma palavra... Raciocinar. Não é raciocinar. Eu quero uma palavra que defina bem o que é julgar. Qualificar é caixa. achar que você Achar que você está é certo. superior. Achar que você é superior. Ter opinião. Qualquer opinião que você tenha sobre qualquer coisa, ela é fruto de um julgamento. Ela é a sentença e o julgamento. Eu acho que... Acabou, é a sentença que você está dando. Aquele é sua. É por isso que é enfatizado tanto hoje que todo mundo tem que ter uma opinião. Como assim? Um momento só, como é? Vai. Então todo mundo vai para o inferno, porque Então todo mundo vai para o inferno. Vai. Todo mundo que acreditar no julgamento que a mente faz, vai para o inferno. Por isso eu digo, não importa o que sua mente diga, não acredito nela. Ok, julgar ela vai julgar. É impossível não julgar. Impossível, porque isso é o ser humano que julga, não é você. Se ninguém vai para o inferno, todo mundo já está. Olha, o moço disse que ninguém vai para o inferno, todo mundo já está. É que você não conhece. Se você acha essa vida boa no inferno, espere. Vou para aqui? Não ouvi, não ouvi. Se você acha essa vida boa no inferno, espere. Ai, meu Deus do céu. baseado no que você falou, como o professor deve aprovar e reprovar os alunos? Baseado no que eu falei, como um professor deve aprovar e reprovar os alunos, sem julgá-los. Aprová-lo ou reprovar sem julgar. Mas então deve... Como é que um professor aprova ou reprova? Pela avaliação, pelas respostas. Pela quantidade de respostas, você acha que deve aprovar? Aprove. Agora, não elogie porque ele foi aprovado. Se você acha que deve reprovar, reprove. Agora, não critique que ele é uma besta que perdeu a chance. Uma reprovação O ato deve de existir. aprovar ou reprovar, não se preocupe com isso. Agora, não junte a este ato o seu julgamento. Não junte a este ato a sua acusação. Porque corrigir uma prova é uma coisa. Aprovar ou reprovar a atitude ou o jeito que a pessoa fez a prova é outra coisa. Pai Joaquim, você pode matar de fome, digamos assim, a mente, ao não dar bola para ela, a não alimentá-la? Você pode matar de fomeamento ou não dar a bola para ela. Isso é uma fase que eu já usei. Mas na verdade ele não é bem assim.
tudo aquilo que a mente guia e você diz amém, vai para a memória. E vai ser usada contra você depois. É o que eu disse para a moça, como é que você sabe que sua calça é rosa? Porque em algum lugar da sua mente existe uma coisa que diz, esta percepção é rosa. Ela aceitou isso está armazenado na memória. Se a mente diz que aquela pessoa não presta, e você diz, você acha, mente, eu não estou nem aí. Para mim, não sei se ela é perto ou se ela não presta. Não é ela presta. Eu não sei se ela presta ou ela não presta. Isso não consegue ficar armazenado na mente. Desculpa, na memória. Sabe, é como o Buda ensina. A mente é como um rio. E você deve sentar à margem dele e ver o rio passar. Ver o pensamento passar. Só que vocês constroem barreiras. Ou seja, acreditam em alguma coisa. Parecia para continuar a pergunta. E quando você está numa instituição que existe regras e que você tem que passar essas regras para as outras pessoas, porque você está dentro da instituição. Quando você está numa instituição que tem regras, existem regras, e você tem que passar, como fazer? Faz. Ou peça a demissão. Agora, não julgue se a regra está certa ou está errada. Veja, volto a repetir, não é a coisa, é a forma como você se relaciona com a coisa. Se você trabalha num lugar, este lugar tem regra, passe a regra, siga a regra se seguir, se não seguir, ou então saia de lá, vai procurar outro. Agora você não vai achar nenhum que tenha exatamente as regras que você quer que tenha. Quando você encontrar, você vai dizer, mas essa é muito libertina, eu vou para outra. Então, simplesmente não julgue. Faça o que você tem que fazer. Entendeu? Deixa eu só falar uma coisa para você. Eu dizia para minha filha que nós não deve ser obrigado a andar de sapato. Cada um deve andar com o que quiser. De calço ou chinelo. Aí minha filha dizia, mas no meu trabalho eu sou obrigada a ir de sapato. Eu disse, não é. É só você pedir demissão. Ela disse, não, mas eu não posso. Eu digo, então, você não é obrigado. Você vai porque quer manter o emprego. Aí é outra coisa. E aí quando você não vai, você é tão livre para ir de qualquer jeito que você vai no sapato que eles querem. Não porque é obrigado, é porque é livre. Escolher o sapato que eles querem. É que vocês pensam, a primeira coisa que vem a dentro é que aí você tem que ser o contrário. Não, não é ser o contrário. Não é ser antagônico, não é ser maluco. Você pode estar dentro do esquema, só não está preso a ele. Fazer porque quer o emprego, fazer porque quer o salário, fazer porque quer alguma coisa. Ficou claro? Deixa eu até isso. Voltando à questão da memória, se eu assimilo uma informação lá, como reprogramar, como deletar essa informação de lá? Eu assimilo uma informação, como deletar ela de lá. Primeiro é um trabalho muito mais difícil, é melhor você não deixar acimentado do que depois quebrar o que está cimentado. Mas pela negação constante. Mas na primeira negação ela não vai sair. Ah, não sai mesmo não. Não para não. Na primeira ela não vai sair. A mente vai continuar usando porque ela sabe que você um dia acreditou naquilo. Então é o uso constante. É o que vocês falam. A prática acaba levando a coisa ao automatismo. Pronto, é isso que eu ia falar. Tem a coisa automática. A mente ela já tem um volume de memória que faz com que alguns padrões sejam automáticos. Então, eu não paro para pensar que aquela blusa é amarela ou que o Serjão está sendo... Enfim, existe o padrão armazenado, né? Perfeito. Entra no automático. Então, eu não vou ficar pensando que eu vou ter que deletar o padrão de cor para entrar no processo de negação. Essa questão de padrão de cor, tem certa coisa, assim, vocês não vão conseguir deletar. É só um exemplo. É isso que eu Sabe? não dá pra Vocês negar. estão trabalhando muito embaixo. É igual nós uma vez disse que você não precisa sentir a dor.
Aí a minha filha, o pequenininho disse para eu, oba, como enchendo azeite, como é que não se sente dor? Isso é muito fácil. Mas só que antes de você não acreditar na dor, você tem que acreditar que você não tem perna. Antes de não acreditar que você não tem perna, você tem que não acreditar que você tem corpo. Antes de você não acreditar que você tem corpo, você tem que acreditar que você não existe. Então você só quer não ter dor. Mas você tem que começar aqui, ó. Você tem que começar não acreditando que você existe. Porque enquanto você existir, você vai ter corpo, esse corpo vai ter uma perna e essa perna vai doer. Esse é o materialismo. É o que pega o ensinamento espiritual para um bem material, não sentir dor. E isso é chamado de espiritualismo. Mas não é material, é para não sentir dor. Ficou claro? Sim, pai, por isso que tem que deixar fluir, como o senhor falou, o rio, deu esse exemplo, não dá como negar, não é azul, não estou aqui, mas eu não sei. Não sei, exatamente. Não é negar, dizer que o azul é branco. Eu posso provar que o azul é branco, você não. Então é melhor não pensar. O azul não é branco? É ou não é? O senhor está dizendo, né? Sabe o que eu estou dizendo? O que é branco, moço? Todas as coisas. Então o azul está lá dentro, o azul é branco. Mas você não consegue perceber diferente, você não consegue perceber a igualdade do azul e do branco. Então trabalhe com o branco e com o azul. Mas saiba que o branco não é diferente do azul. Nem o azul do branco. Nem o mal do bem. Hã? Nem o mal do bem. Nem o mal do bem, nem o certo do errado, nem o bonito do feio, nem o limpo do surdo. Eu vou só apitar isso e aí nós vamos dar uma palavra. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Com relação aos ensinamentos, essa semana eu estava conversando com uma pessoa que estava sofrendo muito com as situações da vida. E estava muito desesperada. Quanto mais ela falava, mais desesperada ela ficando. E aí eu tentava conversar, falou que a partir de agora ela não vai ceder mais pra ninguém, que a hora que tiver de matar, ela vai ter que matar. Eu falei assim, qual o problema de você ceder? Não, vou ceder. Então, quanto mais eu falava e tentava mostrar um caminho diferente, mais a pessoa ficando com raiva de mim, mais ela ia envolvendo na dor. Como que a gente auxilia isso? Como que faz? Ou não faz? Eu não sei. Moça, essa é uma pergunta muito interessante. A pessoa estava, você na sua percepção, sofrendo, que tinha raiva de todo mundo, porque estava brigando com tudo, que disse que não ia mais ceder, que ia responder à altura tudo, e você me pergunta como é que faz para tirar essa pessoa dessa dor. É isso? Na verdade ela buscava eu acho que ela buscava um auxílio. Eu acho. Quem disse para você que ela estava sofrendo? Então só porque ela estava com raiva, isso quer dizer que é sofrimento? Tem gente que adora ter raiva. Tem prazer ao ter raiva. Se não tiver raiva, ele sofre. Se não derem motivos para ele ter raiva, ele sofre. A doutora psicóloga aqui pode explicar isso para você direitinho. Sabe, se não houver um culpado, elas estão em pânico. Tem que ter sempre alguém que é culpado. Estou certo, minha doutora? Sabe, primeira coisa, quem disse que ela estava sofrendo? Segunda coisa, ela pediu a sua ajuda? Queria conversar comigo, né? Queria conversar, mas ela pediu a sua ajuda para você fazer ela não ter raiva dos outros? Ao meu ponto de vista, sim. Do seu ponto de vista, mas ela implicitamente pediu? Não. Então veja, você partiu do que você acha para consertar quem você acha que está estragado, para ficar do jeito que você acha que deveria estar. Do jeito que você acha que esse aqui é bom. E ainda está fazendo pelos outros.
põe na cabeça o seguinte: ninguém vai salvar o mundo. Então espere a pessoa, por favor, me ajude. Se não pedir ajuda, não meta a mão, que você não sabe o que ela gosta. Tem gente que se você acabar com o sofrimento dela, ela vai sofrer muito. Você encontrar essa pessoa e você dá o telefone de Joaquim, ela te visita. Não, aí que morde mais raiva. Quando você mostra algumas coisas que a gente estuda. Mas você não tem que mostrar. Você não tem que mostrar nada a ninguém. Você tem que esperar as pessoas pedirem para você mostrar. E pedir implicitamente. Esse ensinamento, ele é para você. Choque. E se alguém vier lhe pedir ajuda, aí sim você vai ajudar. Você não vai estar julgando. Perfeito. Você está julgando e você está querendo levar a pessoa para o seu bom. Você não sabe se é o bom dela. Não é, doutor? Não tem gente que adora sofrer, doutor? Ih, se não tiver um motivo, gira aqui. Pode fazer. Eu trabalho numa casa, tem um médium lá que ele faz os trabalhos mais, dizendo assim, mais difíceis, que os outros médiums ainda não conseguem fazer. Recentemente ele foi afastado da casa pelo presidente achar que... O que você chama de trabalho mais difícil? Mais difícil. Mais difícil. O que você chama de trabalho mais difícil? Que os outros ainda têm dificuldade. Então existe um médium que faz o trabalho mais difícil. Isso. Que é o que os outros têm dificuldade. Isso. Ele foi afastado da casa. E ele foi afastado da casa. Por algumas atitudes dele fora da casa. Atitude na vida social. Por algum motivo. Isso. E... Isso é certo? Isso é certo, isso é errado. Aconteceu? Aconteceu. Então é certo. Se não tivesse acontecido, eu diria para você que é errado. Tudo que aconteceu é certo. Agora, eu acabei de dizer, alguém faz alguma coisa? Não. Será que existe médium mais fraco e médium mais forte? Não. Porque não existe médium. Existe Deus. Então veja, aconteceu o que aconteceu. Está certo ou errado? Não sei. Mas se vem de Deus é perfeito. E o que vai acontecer? Não sei, Deus vai dizer. Espere. O problema é que vocês querem soluções de explicação para tudo na mesma hora. Para quê? Para poder julgar. Então espere, deixa. Continua acontecendo, deixa vendo o que vai acontecendo, vai saber o que vai acontecer. E o pior, para confirmar as nossas verdades. Bateria? Sim, se não confirmar nossas verdades, aí que nós metemos a boca no trombone. Então, não julgue nada, não queira saber se está certo ou se está errado. Deixa a coisa acontecer e vá vendo aonde ela vai. Se lhe pedir a opinião, você dá a sua opinião. Sem saber se a sua opinião está certa ou se está errada. É a minha opinião. Para você está certo, o outro pode estar errado. Mas não se preocupe em querer saber, em querer conhecer. Porque quem conhece é aquele que está com os olhos abertos e está expulso do paraíso. Compreendeu? Vê se aconteceu. Diga-me. Eu queria uma fala sobre livre-arbítrio e a mão de Deus, segundo você, que é responsável por tudo. Tá certo, grande pergunta. Livre-arbítrio e a mão de Deus que é responsável por tudo. Você é espírita? Sou. Acredita no espiritismo? Acredita. Então me diga em que se fundamenta o espiritismo? Em que se fundamenta o espiritismo? Não, eu digo que físico. Da onde saíram os ensinamentos espíritas?
Das obras de As Kardec? obras de Kardec, mundo espiritual. Perfeito. Uma das obras de Kardec é o Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos é um dos fundamentos do Espírita. Sim. Perfeito? Concorda com eu? Eu não lembro mais o número da pergunta. Mas diz assim: